Boa noite aos amados. Eu ainda não cumprimentei, né? Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos nesta noite, dentro da série de mensagens Experimentando o Poder de Deus em Sua Vida. Hoje nós estaremos pensando sobre o tema Deus busca um relacionamento de amor com você. Deus busca um relacionamento de amor. Já foi lido o texto há alguns minutos atrás, mas gostaríamos de repeti-lo. E gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá? Ame o Senhor, o seu Deus, todos juntos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Quero que você compreenda. O relacionamento de amor com Deus é mais importante do que qualquer área da sua vida. Viver buscando ao Senhor, amanhecer o seu dia buscando a presença de Deus, estar em contato com o Senhor, tendo a correspondência com o Espírito Santo, tratando o seu coração, é mais importante do que qualquer coisa que aconteça na sua vida. Nosso desejo é que você possa a cada momento estar desenvolvendo esse relacionamento de amor com Deus. Essa é uma experiência, então, que eu preciso reproduzi-la diariamente na minha vida. A Bíblia afirma que nós conhecemos o amor de Deus. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Preste atenção. A palavra aqui nós temos o verbo conhecer, o verbo crer, o verbo permanecer. Na medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos conhecendo a cada momento o pensar de Deus, através da sua própria palavra, a Bíblia, o agir de Deus na nossa vida, e é na medida em que nós permanecemos nele, ele permanece em nós. Nossa vida deve ser o reflexo desse amor vivido constantemente. Quero parar para pensar um pouquinho no Salmo 139. Se você não estiver enxergando, abra a sua Bíblia. Afinal, você a trouxe e não a trouxe por outra razão, senão ser consultada durante esse estudo. Abra a sua Bíblia, Salmo 139, nós analisaremos os primeiros 6 versículos. Ele relata o quanto Deus permanece agindo nas nossas vidas. O primeiro versículo diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra ainda não tenha chegado na minha língua. Ora, Senhor, tu já a conheces. Tu me acompanhaste no passado, estarás comigo no futuro e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Presta bem atenção nesse salmo. É interessante que ele começa dizendo que o Senhor conhece tudo o que acontece na nossa vida. Ele conhece o meu passado, ele conhece o meu presente, ele conhece o meu futuro. E nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele esquadrinha cada passo que eu dou, ele conhece cada pensamento que eu tenho, ele sabe tudo o que está acontecendo na minha vida. E é interessante que ainda aqueles pensamentos que eu ainda não pensei, ele já conhece. E ele já sonda, e ele já acompanha, e ele sabe aquilo que está acontecendo na minha vida. E é interessante que lá no texto original, o texto diz assim, o Senhor conhece o meu andar para trás, o Senhor conhece o meu andar para frente, e a tua mão está sobre a minha vida. Quando eu caminho com Deus,
Deus vai acompanhando o meu viver. E Ele vai, a cada momento, compartilhando com o Espírito Santo no meu coração e mostrando a sua vontade para a minha vida, e nada passa desapercebido aos seus olhos. E é interessante que quando nós analisamos esse salmo, nós vamos observar nele atributos de Deus que são que acontecem na nossa vida. Por exemplo, quando a gente fala em atributos de Deus, nós estamos falando que Deus tem atributos incomunicáveis, ou aqueles que são próprios dele, e atributos comunicáveis que ele distribui para cada um de nós. Nos atributos incomunicáveis nós temos Deus na sua presença. Ele sempre está conosco. Por onde quer que eu ande, eu não consigo ficar longe do Senhor. Temos o atributo da onipotência. Deus manifesta seu poder sobre tudo que acontece na minha vida. Ele age em tudo que está acontecendo. O atributo da onisciência. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Em todos os lugares Ele está agindo, Ele conhece. Ele sabe as coisas que eu ainda não sei, mas Ele já prepara o coração, prepara o caminho da minha vida. E Ele sabe o melhor para a minha vida. Da soberania de Deus. Nada acontece sem que os olhos do Senhor estejam sobre mim. E a palavra de Deus, quando Jesus fala do Sermão da Montanha, Ele fala que nem mesmo um pardal cai sem que Deus o perceba. E Deus vê todas as coisas. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão glorioso, tão comunicativo para conosco, que Ele comunica amor no nosso coração. Deus manifesta seu amor, mesmo que eu não mereça. Mas o seu amor é incondicional, porque Ele não olha para a minha condição de pecado, mas Ele me ama, mesmo não amando o meu pecado, mas Ele ama a minha vida. E Ele deseja caminhar comigo cada momento. Ele manifesta a sua bondade. E é interessante que Deus é essencialmente bom, essencialmente justo. E Ele age como justiça a cada momento do meu viver. Mas, sobretudo, Deus é misericordioso. Deus manifesta compaixão, cura, longanimidade e graça. Tenho uma pergunta para você. Você tem correspondido ao amor de Deus de todo o teu coração? Lá em Deuteronômio 6, cuja versão nós lemos agora em pouco, diz: ora, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nós precisamos buscar a Deus de coração. O Salmo 119, ele começou falando do amor de Deus por nós, mas nos versículos 23 e 24, ele vai e busca e diz: Senhor, examina o meu coração, Senhor, examina os meus pensamentos, Senhor, examina a minha vida, Senhor, o que eu tenho feito está de acordo com a tua vontade. Eu tenho colocado a tua vontade em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho olhado para ti, caminhado contigo e seguido os teus ensinamentos. A maneira como eu tenho agido, eu tenho beneficiado as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho amado a minha família, eu tenho amado a minha esposa, eu tenho amado aqueles que são os meus filhos, eu tenho procurado viver para fazer a tua vontade ser realizada em cada coração que pertence à minha vida. E ele diz assim: solta-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, caminho que conduz à felicidade. Qual é o tamanho do teu amor? Qual é o tamanho do teu amor? Amar a Deus não significa apenas estar pronto para ir para a África ou para ir lá para São Paulo tratar dos deficientes, pessoas com problemas, dependentes. É muito mais do que isso. Amar a Deus é uma questão de vida. Como é que eu posso conhecer o tamanho do meu amor por Deus? Eu quero aqui entrar em alguns aspectos sobre isso. E eu gostaria que você analisasse cada uma das 10 perguntas que eu farei, para você saber se você tem amado a Deus de todo o teu coração. A primeira pergunta é: você procura amar as pessoas?
Você tem amado as pessoas que fazem parte da sua vida, que estão ao seu redor. Você ama a sua igreja e participa com alegria das suas atividades. Você conta da sua experiência. Porque se você não estiver usando seus lábios e sua mente para abençoar, alguma coisa está errada. A palavra de Deus lá em João 10:10 diz assim: porque o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não permita que o ladrão roube os pensamentos positivos da sua vida e os pensamentos encorajadores da palavra de Deus, para que você siga a vida em alegria e não em tristeza e dor. Você ora e lê a palavra de Deus. Você tem procurado evitar o pecado. Você tem procurado ouvir a seus líderes espirituais. Você é desapegado às coisas materiais. Se essas respostas forem positivas, realmente você tem amado a Deus e está construindo um relacionamento de amor com Ele. Lá em João 13:35 diz assim: assim como eu amei, vocês também devem amar uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos. Quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. A Bíblia mostra que Deus sempre toma iniciativa de manter um relacionamento de amor para conosco. Quando a gente lê a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21 e 33, Jesus declarou assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde tem estado o seu tesouro? Onde tem estado o seu pensamento? Você tem tido pensamento lá dentro da vontade de Deus e você tem aprendido a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você tem aprendido a amar as pessoas que Deus tem dado para trazer alegria ao teu coração. Onde está o teu tesouro? Teu tesouro pode ser egoísta. Se você se distancia de Deus, você vai amar mais a si próprio do que ao outro, do que a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus busca, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nossa vida cristã depende do nosso relacionamento com Deus. Qual é o nível de intimidade que você tem buscado com o Senhor? Qual é o nível de intimidade que você tem permitido ter com o Espírito Santo, ter com Deus, com as pessoas ao seu redor? Até onde você tem caminhado com Deus e até onde Jesus Cristo tem sido um reflexo positivo sobre o seu coração? O conhecimento e o experimentar de Deus depende da minha intimidade com Ele. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu consigo entender o coração de Deus e agir pela vontade de Deus. Eu estava escrevendo essa mensagem, revisando-a, e eu me lembrei algo que aconteceu na minha infância quando eu era bem criança. Eu tinha 7, 8 anos de idade. E periodicamente nós crianças, lá na casa dos meus íamos para a casa dos nossos avós. Meu avô tinha um quintal enorme, com muitas árvores. E lá a gente ficava brincando. Mas minha avó tinha o costume de fazer feira. Ela dizia: vou fazer feira. Fazer ela não fazia, mas ela caminhava e comprava, né? E ela convidava cada vez um neto para estar com ela. E é interessante que ela ia de barraca em barraca, e quando ela passava por uma barraca de frutas, o proprietário da barraca dizia assim para ela: Dona Isabel, a laranja lima é doce como mel. Nem experimentar. Ele já conhecia minha avó. E é interessante que a gente parava naquela barraca, ele descascava a laranja, ele dava a tampinha para mim e a parte grande para ela. E ela experimentava e ela comprava a laranja porque ela tinha experimentado o seu sabor e era bom.
Assim é o amor de Deus. Eu preciso experimentá-lo no meu coração através da fé. Quando eu abro o meu coração para Deus. Quando eu abro o meu coração para Deus e permito que o Espírito Santo trabalhe o meu coração, o Senhor realiza uma obra maravilhosa. E eu começo a experimentar a doçura da presença de Deus, da presença de Cristo, da presença do Espírito Santo no meu coração. Tudo que você faz, tudo que você diz, expressa se você ama ou não ama a Deus. O profeta Isaías nos encoraja a buscar Deus. Lá em Isaías 55:6 diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Também Jeremias 29:11-13 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que deseja. Então, você me invocará, passará a orar a mim, e eu te ouvirei. Você me buscará e me achará quando me buscar de todo o teu coração. Quando eu abro por completo o meu coração e digo: Senhor, eu quero compreender o teu amor, eu quero compreender a dimensão da tua graça, eu quero compreender a profundidade do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, o Espírito Santo age no meu coração e ele me leva a compreender a dimensão dessa graça. E ele me leva a amar a Deus e a viver a sua vontade. Quais são as bases para um relacionamento feliz e abençoado? Se eu perguntar para vocês que são casados, como é que vocês fazem para serem felizes? Com certeza há amor, confiança, cumplicidade, compreensão, comunhão. Se não houver amor, se não houver confiança, se não houver cumplicidade, se não houver compreensão, se não houver comunhão, não há como viver uma vida de intimidade. Mas essas também são virtudes espirituais quando nós buscamos ao Senhor. Nossa relação com Deus é decorrente da nossa relação com Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele. Jesus, quando chamou seus primeiros discípulos, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus olha para a nossa vida e ele diz: venha após mim. Não fique preocupado com o passado ou com o presente, mas venha após mim. Olhe para mim, caminhe comigo, faça a minha vontade. Lá em 1 João 4:8-9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Tem a ver Deus enviado o seu Filho unigênito para o mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação ou como perdão pelos nossos pecados. Quero pensar agora sobre 5 formas que Deus age em nossa vida através de seu Filho Jesus. 5 formas apenas. Primeira ideia: Jesus precisa ser a nossa vida. Lá em Deuteronômio 30, versículo 19 e 20, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a voz e se apeguem firmemente ao Senhor, pois o Senhor é a sua vida. O Senhor é a sua vida. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor ama as suas ovelhas e ele as ouve. E ele é ouvido porque ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Você é a ovelha do Senhor e Deus tem a te amado. E Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E ele te chama para viver num relacionamento de amor. Segunda ideia:
Jesus resgatou a sua vida da morte. Morte espiritual. Lá em João 3, 17 e 18 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado por não crer no nome do unigênito de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber a graça salvadora de Deus através do seu sacrifício ali vicário ou substitutivo na cruz por nós. Terceira ideia, é Jesus que se revela a cada um de nós. João 14, 21 diz assim, presta bem atenção. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Presta atenção nessa figura, dá para vocês enxergarem? Começa dizendo assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quando eu olho para o Senhor Deus e olho para Jesus e creio que Jesus Cristo foi um presente de Deus para a minha vida e eu recebo do meu coração, estou obedecendo à vontade de Deus e o mandamento de Deus principal, que eu creio em Cristo como meu Salvador. Quando eu busco ao Senhor Jesus, guardando a sua vontade, realizando a sua vontade, naturalmente eu sou recebido pelo Pai, eu sou recebido pelo Filho, e eu sou feito filho de Deus por adoção. Ele me recebe como filho à semelhança de Jesus. E nesse momento, Cristo se manifesta na minha vida. O texto diz, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quarta ideia. Jesus o abençoa. Jesus te protege. Lá em Romanos 8, 35 a 37 diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou, ou que nos amou. Você ouviu o testemunho da Marlene, você ouviu o testemunho do Fio, e a sua vida tem testemunhado da graça de Jesus. E eu gostaria agora que você voltasse os seus olhos para uma ilustração lá do Velho Testamento. Através dela eu quero te mostrar que Deus permanece conosco em todas as situações da nossa vida, por mais difíceis que elas sejam. Lá na história bíblica, relatada em Daniel capítulo 3, encontramos a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 palavras, 3 nomes difíceis. Sadraque, Mesaque e Abednego. Certa vez, o rei Nabucodonosor construiu uma estátua enorme de ouro, com a sua própria imagem, e exigiu por decreto que todos os cidadãos do seu reino se dobrassem a ela e o adorassem, adorando ao rei. Mas haviam 3 jovens crentes, 3 jovens dependentes da vontade de Deus, que tinham Deus em primeiro lugar na sua vida. E esses jovens, eles eram 3 líderes governamentais. Eles dirigiam 3 regiões do reino de Nabucodonosor. Os 3 foram considerados homens muito inteligentes e estavam ali como líderes governamentais. Mas eles chegaram ao rei quando o rei disse que eles deveriam se ajoelhar à estátua e disseram assim para ele, presta atenção, eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente, porque o rei tinha dito o seguinte, se algum cidadão não se dobrar diante da estátua, eu vou jogá-lo na fornalha ardente, ele vai morrer queimado.
E os jovens disseram: Deus, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe o que aconteceu? O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Ela já era quente, o suficiente para torrar qualquer um. Mas ele mandou multiplicar o calor por 7 vezes. E mandou que seus homens jogassem aqueles 3 jovens lá na fornalha. E ele ficou só olhando. E quando ele olhou, é interessante que na fornalha ele não viu 3, ele viu 4 homens. Havia 4 homens. E eles estavam ali. E é interessante que a palavra diz que eles foram jogados atados, com os braços amarrados, para que não pudessem se movimentar e fossem queimados imediatamente. Mas ele olhou e viu que os 4 estavam caminhando dentro da fornalha. E imediatamente ele mandou que eles saíssem da fornalha e eles saíram, sem que nem mesmo o cheiro da fumaça ficasse sobre suas roupas. E a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo, que pode ter sido o próprio Cristo, que pode ter sido qualquer anjo, o anjo Gabriel, Miguel, seja lá o anjo que for. Mas Deus mandou um anjo, que estava ali, que os protegeu. Eu não sei qual é o tamanho da fornalha que você tem vivido. Eu não sei qual é o tamanho da dor que você tem sofrido. Eu não sei o tamanho do que está queimando o seu coração, queimando o seu pensamento, queimando a sua vida. Mas eu conheço um Deus que manda o seu anjo. Um Deus que protege, um Deus que ampara, um Deus que ama, um Deus que caminha com você por onde quer que você esteja, não importa qual seja o calor da sua vida. Deus está presente. E Deus age. E naquele momento, quando eles saíram, o rei Nabucodonosor disse: o Deus deles é o maior Deus que eu conheço. E eles podem adorá-lo quando quiserem. Os judeus podem adorar o seu Deus quando quiserem. Quinta ideia: Jesus nos ensina a amar as pessoas. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos trazer isso para a nossa casa. Até que ponto eu amo minha esposa? Até que ponto eu amo nossos filhos? Até que ponto eu amo meus netos? Até que ponto eu sou capaz de dar a minha vida por eles? Até que ponto eu sou capaz de caminhar com eles e ajudá-los a viverem e ajudá-los a sobreviverem? Não. A alcançarem, a encorajá-los, a alcançarem a felicidade, a alcançarem a paz, a alcançarem a vitória sobre as dificuldades da vida. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Até onde nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos ou pela nossa própria família? Meu desejo é que você invista a sua vida em coisas duradouras. Não fique só no plano contemplativo. Não fique só pensando. A ação de Deus é pessoal, é prática. É a nossa vida, é o nosso ministério. O relacionamento com Deus, ele acontece entre 2 pessoas reais, Deus e nós. Deus age, Deus interage, Deus abençoa. E eu quero aqui relembrar a dimensão da eficiência e da eficácia do amor de Deus em nossas vidas. Amor que transforma o nosso viver, amor que transforma a nossa mente, amor que transforma o nosso sentimento, amor que nos leva a viver uma vida justa, uma vida eficaz, uma vida que traga paz, que traga segurança, que traga graça aos outros. É esse amor que perdoa os nossos pecados e traz paz. Nos livra de processos de culpa e nos traz perdão. Cura as feridas da alma e restaura a autoestima. Cura nossas doenças, restaura a nossa alegria e disposição para viver. Nos treina
e nos conduz por caminho seguro, nos capacita para enfrentar os nossos desafios, nos liberta de vícios, de temores, nos torna mais generosos, nos torna mais sociáveis, mais relacionáveis, corrige os nossos sentimentos, nos motiva a sermos obedientes à sua própria palavra. Eu quero concluir. Até que ponto você tem permitido que Cristo, manifestação viva do amor de Deus, transforme o seu viver? Até que ponto você tem permitido que o Espírito Santo haja na sua mente, haja no seu coração, e ele esteja conduzindo os seus pensamentos e mostrando-lhe o caminho a seguir? Até que ponto você tem se humilhado diante de Deus? Até que ponto você tem aberto a sua vida para o agir de Deus? Até que ponto você tem permitido que o Senhor não apenas haja, mas ele interfira e ele transforme, e ele renove, e ele faça de você uma vida diferente, uma nova criatura? Dentro de instantes nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E relembraremos a maior manifestação do amor de Deus pelas nossas vidas. Ao oferecer Jesus para dar a sua vida lá na cruz do Calvário pela nossa salvação. A celebração da ceia do Senhor, ela é simbólica, é memorial. O vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O pão representa o corpo de Jesus que foi levado à cruz do Calvário por nós. Ao celebrarmos a ceia memorial, eu quero pedir a você que peça a Deus que através do seu Espírito opere na sua vida, mudando o pensamento, mudando o sentimento, mudando a atitude, construindo para você e para aqueles que estão ao teu redor um mundo melhor, onde haja mais fé, mais amor, mais comunhão, mais esperança, mais alegria. Jesus nunca vai desistir de você, porque ele tem um propósito para a sua vida. Nós já lemos esse versículo e eu gostaria que vocês lessem comigo agora. Vamos lá? Leiam comigo. Pois eu pensei os planos que estou projetando para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Permita que Deus, através do seu amor, conduza você e sua família a uma verdadeira aventura de fé. Feche os teus olhos. Eu quero perguntar, nesta noite, alguém que tem entendido a mensagem do Senhor, quer abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu quero depositar a minha fé em Ti, eu quero viver para Ti. Eu quero que o Senhor mude a minha vida e faça diferença no meu pensamento, na minha maneira de agir, na minha maneira de sentir, para que eu possa, a cada momento, estar dentro da Tua vontade. Quer tomar essa decisão nesta noite? Eu convido a levantar uma das suas mãos. Eu a convido a fazê-lo, se assim o desejar, pois gostaria de estar orando com você na saída. Há alguém que toma essa decisão ao lado de Jesus nesta noite? Se você tem algum pedido de oração especial e algum milagre ou desejo agir de Deus na sua vida, eu te convido agora a colocar-se de pé, pois nós estaremos orando por cada um de vocês e pelas nossas próprias vidas. Quem deseja colocar o seu impossível diante de Deus, pode ficar em pé nesse instante. Pai, nós buscamos a Tua presença no nome do Senhor Jesus. E queremos, Pai, que a Tua graça salvadora, restauradora, possa estar trabalhando na nossa mente e no nosso coração. Pai, que cada um de nós possa compreender a dimensão do Teu amor e experimentar desse mesmo amor através da fé depositada em Jesus. Também, Pai, cada um de nós guarda na alma suas preocupações, suas dores, suas necessidades,
E queremos colocar sobre o teu altar, ó Deus, as vidas que estão doentes. Tu as conheces. E nesse momento nós estamos pensando nelas. Queremos colocar sobre o teu altar as nossas vidas, a vida da nossa família, e pedimos que o Senhor abençoe. Que o Senhor restaure relacionamentos, que o Senhor restaure sentimentos, que o Senhor nos leve a compreender a dimensão da tua graça, a dimensão do teu amor, para vivermos cada vez, Pai, mais felizes, mais cheios da tua unção e testemunharmos da vitória que Cristo nos concede. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui presente. Realiza, ó Deus, os sonhos. Realiza, ó Deus, os milagres que somente o Senhor pode realizar. Renova a cada dia, Pai, a certeza absoluta do teu agir no nosso coração, pela obra do teu Espírito, pois nós confiamos em ti. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.